Cristiano Caldas falando aqui. Sou músico, engenheiro de som, sou produtor musical e tô aqui no Estereotono com o Marcelinho Guerra, que é um super engenheiro de som, músico, guitarrista, meu amigo. E a gente vai falar agora um pouquinho de mixagem e masterização. Não é isso, Marcelinho? É isso, o bom é que o Cris já me apresentou também, então podemos começar. Então vamos começar, exatamente. Você quer começar falando das mix, dos trabalhos que você fez? Bruno falou que você fez alguns trabalhos para o Savassi Records, né? Eu fiz alguns também. A gente já falou dos que a gente gravou. E eu fiz, além dos que eu gravei, que eu mixei também, eu mixei dois também. Mixei e masterizei dois que chegaram para mim já gravados. Fala aí da sua experiência. Vou falar sobre essa experiência de mix e master, então, de 2 discos que eu fiz para o Savassi Festival, que eu gravei, mixei e masterizei aqui. E são 2 bem diferentes. Um é o do D'Angelo, que eu já citei no nossa primeira conversa de gravação, que é um disco instrumental, mas que a gente fez de overdubs, né? Então tem várias camadas, a gente queria desde o começo que ele soasse mais agressivo, mais tight, mais pop, mais rock e tudo junto. Então foi um disco que na mixagem, durante o processo a gente foi achando já a sonoridade e outras coisas, inclusive já gravando dessa forma, mas foi um disco que na mix ele deu um salto assim, de textura, de tudo, que eu tava inclusive, eu fiz uma cópia desse disco hoje pro D'Angelo. Ele me pediu os arquivos, que ele vai fazer um show, e eu abri as sessões de novo. Esse disco eu mixei, acho que ele tem 1 ano e meio. É bom quando a gente faz isso. Você fala, bicho, olha isso aqui, o que eu usava. Sempre quando eu abro alguma sessão assim de mix, eu dou umas olhadas nos plugins, assim, porque a gente tá sempre, às vezes, mudando umas coisas e tal. Eu saquei que nesse disco dele, tipo, na batera tem sempre drive, sabe? Tem sempre... Eu coloquei drive no bumbo, caixa, às vezes no buzz da batera inteira. Alguns sons de sala que eu peguei e fiz estragadaço, assim, que fica... Depois somei isso e tal. Então, foi interessante desse disco, que foi uma construção, assim, e a mix ainda deu um salto do que era antes o disco, né? Que é uma forma de fazer, e realmente é o que a gente queria, assim. Tipo, nossa, a produção, a gravação tá super legal, agora a gente tem que achar esse som do disco que já tá aí, mas precisa daquele veneno. Então, eu fiz a mix já pensando nisso, assim, eu tenho que transformar isso. E eu tenho que chegar em algum lugar que não vai ser um lugar confortável, assim, né? Então, é uma mix que eu trabalhei essas texturas, experimentei muita coisa, e a gente chegou no resultado desse disco que é fantástico, assim, soa super bem. E do outro lado, tem um disco do Mitre, que eu fiz aqui no estúdio, também gravei e tal, e as meninas, a Luísa Mitre, pianista, né, e a Nath, percussionista e vibrafonista, e desde o começo já, esse foi um disco que o Lucas Teles produziu, o disco do D'Angelo eu fiz junto com ele, a produção também, e desde o começo elas queriam um som natural do instrumento, acústico e natural. Inclusive, assim, a Luísa trouxe o afinador de piano, que ela gosta para afinar o piano do jeito que ela gosta de ouvir o piano, né? E na gravação, assim, a gente microfonou, enfim, a questão do piano, já a proposta que eu fiz de microfonação já valeu, mas o Vibes a gente teve esse conceito, inclusive das percussões também, de tipo, vamos fazer... elas me deram esse feedback desde a gravação e isso continuou na mixagem, tipo assim, o mais natural possível. Então na gravação eu microfonava, a gente ouvia todo mundo, o que vocês estão achando do som do instrumento? Nossa, tá muito legal, tá lindo, então isso aqui tá precisando de alguma coisa assim, então vamos mudar. Isso aconteceu, por exemplo, quando a gente foi gravar berimbau. Berimbau é um instrumento que é complicado, né? Tem a cabaça ali, mas a corda fala muito alto. E na verdade a Nath queria muito o som da cabaça. Então nós mudamos a microfonação para isso e no final das contas assim, não, o som do instrumento tá legal? Tá legal. Então na mix, bicho, é manter a essência
e o som que foi captado ali, e aquela mix realmente só de fazer funcionar, de encaixar as coisas. Uhum. Uma coisa interessante de falar de mixagem é que, tipo, mixagem não é, tipo, o melhor som de bumbo, o melhor som de caixa, o melhor som de piano, o melhor som de baixo, o melhor... Se você pega o melhor som de tudo e coloca, não vai funcionar, Não, né? Então tem a interação dos instrumentos. Às vezes você tem que fazer um instrumento soar diferente para ele encaixar, até para ele aparecer, né? E tudo mais. Então é realmente a mixagem dos sons. E é nesse caso do Dulmitri que elas queriam o som mais natural possível. Então a mixagem foi justamente só de conseguir juntar esses instrumentos e deixar tudo harmonioso, a música funcionando, né? Com balance, com pan e tudo mais, mas não teve aquilo tipo, tenho que transformar isso, tenho que mudar esse som, tenho que melhorar esse som, né? E fazer isso. Mas é isso. É dois approaches diferentes. Dois approaches, né? totalmente diferentes. E aqui, as duas mix, você fez híbrida, você fez in the box, você fez analógico, como é que foi? Fala aí. O jeito que eu faço há um tempo é mixando no Pro Tools mesmo, eu faço todos os movimentos de automação e EQ, plugins no Pro Tools, mas eu faço grupos que saem para a mesa e eu agrupo na mesa batera 1 e 2, baixo 3, aí teclados, violões, guitarras, mando isso para a mesa que passa por outros equipamentos. E que volta gravando no Pro Tools. Então você faz o summing na mesa. Eu faço um summing na mesa assim, dos grupos. E o meu mix buzz é analógico. E eu já começo mixando ouvindo isso tudo, né? Então eu endereço tudo e estou ouvindo já a volta do processamento do summing com os comps e EQs que passam na master e voltando. Entendi. Então você já faz aquele processo também assim, de, tipo assim, o resultado final já é o final. Tipo assim, já é mix e master. Pois é. Esse é um lance interessante da gente falar, de que rola esse lance da masterização. Tem muita gente que não entende muito isso, né, Cris? De master. É uma coisa meio confusa assim também. Porque, teoricamente, a masterização é você adequar o produto para a plataforma, né? Seja ela a mídia, um disco, ou seja o streaming, ou o vídeo, ou o YouTube. A masterização é isso, né? Mas há um tempo atrás, acho que na história, assim, até pouco tempo atrás, tinha uma grande diferença de som mesmo entre mixagem e masterização, porque a maioria dos engenheiros talvez não processavam o mix bus, né? Ou faziam assim, não, a mix é isso, agora eu vou passar para o engenheiro de master, e voltava cheio de grave, cheio de agudo e tal, e a mixagem tudo mudava. Mudava tudo. Né? Era uma coisa comum, assim, disso, né? Tipo, a galera, não, depois que voltar da master vai vir um sonzão. E atualmente não rola mais isso. Eu sei como é que você trabalha também, acho que você trabalha da mesma forma que eu, né? Que a gente já mixa, já com os EQs no mix bus, né? Tipo assim, bicho, eu quero ouvir a mixagem Você quer escutar o final, né? O final, como é que vai soar. Eu quero escutar o final, né? Então, assim, então, vou te fazer essa pergunta, assim, também. Como que você lida atualmente com esse lance de master? Porque a gente mixa e masteriza também, e às vezes terceiriza, passa para outras pessoas, então... Eu, geralmente, assim, um disco que eu estou fazendo muita coisa, e é muito comum, eu falo que a gente tem estúdio... Talvez o meu estúdio seja até mais adequado para falar disso do que o seu, porque o meu estúdio ele é muito a minha ferramenta, o meu estúdio está muito vinculado ao meu trabalho, né? Talvez você faça mais coisas assim, só de estúdio às vezes, que você não está tão ligado com a produção. Sim. Mas eu faço muita coisa no meu estúdio que geralmente 90% das coisas que estão acontecendo no estúdio são trabalhos que eu estou produzindo, então o estúdio acabou que virou uma extensão do meu trabalho. Então eu tenho todo um procedimento quando eu vou trabalhar lá, eu já sei assim como é que soa cada equipamento e tal. E toda vez que eu tô lá assim, envolvido com arranjo, produção, aí gravação, aí mixagem, cara, na hora que chega na masterização, eu às vezes já tô de saco cheio. Então muitas vezes eu coloco isso na mão de outro profissional,
Até mesmo porque eu acho que a gente acostuma com o som. Então, É. aí é legal ter alguém que chega e fala assim, cara, mas você não acha que tá muito grave, não? Você não acha que tá muito médio, não? Você acha que eu posso aliviar aqui? Ou, sei lá, eu tive essa sensação nessa faixa, eu posso aumentar ela mais? Às vezes é até legal. É meio que que você ter uma confirmação do trabalho, assim, para uma outra pessoa, um aval, uma avaliação mesmo, um olhar diferente, né? Depois de você passar muito tempo com o trabalho. Mas isso, realmente, assim, 90% dos trabalhos é um trabalho que a gente mixa e masteriza. Muitas vezes eu faço isso, eu já vou fechando a faixa do jeito que tem que ser. Mas como tem hoje essa coisa da saída, você às vezes tem que entregar menos 1 dB para o Spotify, com menos X LUFS para não sei quem. Então, ultimamente, o que eu tenho gostado de fazer é o seguinte, no caso de um álbum, é fechar todas as mix e já deixando todas elas coesas. Eu não fico preocupado assim com o meu limiter no final, o que eu estou fazendo, se está alto, se está baixo, se... Eu preocupo primeiro com essa parte meio que artística e deixo as músicas... Porque eu acho que essa era uma função, quando a gente não tinha essa coisa do recall fácil, era difícil, cara, porque você mixava uma música analogicamente ali, montava o estúdio todo, inserts, patch, aí mixava, gravava lá no seu rolo de 2 canais ou no seu DAT, sei lá, né? Eu já finalizei muito em DAT, porque quando eu comecei a trabalhar no áudio, há quase 30 anos atrás, já estava nessa transição do analógico para o digital. Então a gente assim ainda usava 2 polegadas, às vezes para gravar e para mixar, mas você já fechava no DAT, né? Para não ter que ficar comprando kit de fita para 2 canais e tal. Então era fogo, assim, porque você mixava a música, colocava lá no DAT. Aí a próxima música já mudava tudo, mudava o patch, mudava o compressor, mudava a máquina de reverb, mudava não sei o quê. Aí você tinha que, assim, no final da sua mix, ficar dando play lá no DAT, escutando o DAT, agora abre aqui para eu ver agora como é que tá soando minha mix. Comparando a sua mix anterior com a segunda mix. Sim. Ou seja, quando você chegava lá na sua 10ª mix, você ia comparar com a primeira, bicho, a primeira tinha muito mais grave, tinha muito mais voz. A do meio, sabe? Era difícil de fazer o disco ficar coeso. Então a única forma de fazer isso era com a masterização. Sim. A masterização nessa época talvez seria mais justificável, assim, a coisa do, vou tirar um pouquinho do grave aqui porque o cara exagerou no baixo, né? Vou brilhar um pouquinho aqui nos agudos aqui da música aqui, porque essa música não tem panderola nem shake. Aí a masterização meio que compensava isso e deixava o disco mais homogêneo. Como hoje a gente tem essa coisa do recall, ainda que a gente use híbrido, né? Tem alguns elementos analógicos e tal. Ainda assim, a gente consegue fazer essa coisa de você fechar uma música, abrir a outra, dar bounce em um, dar bounce na outra, escuta, passa de um para outro. Opa, será que vale a pena deixar isso aqui com a voz mais alta para ficar mais compatível com ela? Aí a gente faz aquele ajuste para deixar o álbum com cara de álbum, né? Para não ficar com cara de coletânea, né? Sim. Senão você pega esse disco de coletânea, cada música soa de um jeito. Então, é claro que a gente quer que cada música soe de um jeito, cada música tem sua característica particular, mas tem uma coisa de deixar o disco homogêneo, né? De ter a cara de um projeto, assim, das músicas conversarem, né? Então eu tento fazer isso hoje na mix, justamente para não ter que ficar equalizando em master. E ficar fazendo correção em master, do tipo, usar diéster em master, usar muito filtro em master. Sim. Ou até fazer correção de equalização de uma forma... Às vezes a gente quer uma equalização no seu buzz mesmo, né? Às vezes a gente deseja isso, igual você falou, você já começa com o buzz, eu faço isso também. Já começo. E aí ele já está colorindo todo mundo ali. Mas assim, você deixar chegar na masterização e perceber que tinha um médio grave de um violão e sair cortando o seu médio grave todo por causa de um violão. Exatamente. Entendeu? Então assim, hoje eu tento ir montando o álbum na mix. É meio que quase um processo de masterização sem usar equalizador, né? Sim. Se quer mais grave, dá um pouquinho mais de baixo. Se o cara tocou com a mão esquerda mais pesada, sobe ela também. Total. Sabe, equalizar com a música? Eu falo que, inclusive, o som começa... O arranjo já é mix, né? Sim. O cara que pesa demais nos instrumentos graves vai ter uma mix mais fechada. Com certeza. Então, tudo faz parte. Eu acho que aí fazer isso, esse equilíbrio é legal. E aí depois que eu tenho assim, um panorama do disco,
Aí eu trabalho no final só com compressão e limiter, né? E quando eu tô de muito saco cheio, assim, aí eu mando pra alguém. Eu falo assim, não, cara, agora deixa, né? Mas eu acho que é mais isso. Eu sou dessa opinião também, que é adequar os formatos que tem que ser entregue, né? E outra coisa também que eu fiquei liberto é dessa coisa do volume. O volume e tal. Até mesmo porque hoje isso já não significa tanto, assim. Antigamente tinha uma preocupação em entregar um volume X no disco e tal. Hoje, com essa coisa do streaming e das compressões, né, é impressionante, assim, quando você entra no YouTube, você vê a diferença de volume de cada coisa é absurda. Então, quer dizer, não adianta, não existe um padrão. Então, se for para ter um padrão, assim, eu prefiro trabalhar mais folgado, eu não comprometo as minhas mix mais, assim, nesse desejo de ter a mix mais alta do mundo. Eu não chamo isso de pressão, não acho isso que é pressão. Pelo contrário, eu estou vendo uma... Você já notou que você entra no YouTube, né, qualquer dessas coisas, redes sociais e tal, e as propagandas, elas são agressivas, cara. Elas são muito altas, elas são agressivas. Elas me incomodam. Eu acho que eu tô ficando velho, chato, ranzinza. Cara, mas incomoda, porque justamente porque as mixagens são ácidas, com aqueles synths assim, nervosos, com muita compressão, tudo muito... Aí você liga o negócio, vem aquele monstro, né? Pra cima. É legal, eu entendo que é uma estética, até uma forma publicitária ali de chamar a atenção, eu acho que tem até a ver com isso, a intenção ali daquele som. Mas não é a estética que eu trabalho, assim, pelo menos o tipo de música e as pessoas que me procuram, elas não estão buscando aquele som. Elas sabem que o meu som é um som mais clean, que é um som mais dinâmico, as coisas pulsam mesmo. Às vezes, assim, tem um baixo acústico, ele soa lá embaixo ao mesmo, então vai ter subgrave mesmo. Eu não vou ficar preocupando em filtrar isso tudo, porque eu quero ter menos 5 LUFS na minha mix. Então, assim, eu acho que é tudo uma questão de conceito mesmo, né? Essas decisões e tal. E a master, eu acho que hoje ela é um processo assim que eu tento mexer o mínimo. Que assim, eu tento chegar o mais pronto possível ali para eu não conto com a masterização para o som ficar bom. Para mim o som já tem que começar a ficar bom no dia da gravação, eu já tenho que estar feliz com ele. E na mix ele tem que estar excelente, assim, né? Aí a massa, às vezes sim, você vai lá dar um tapinha assim na masterização, uma compressãozinha a mais, né? Geral, assim, um buzz com uma coisa mais macia. Sim, vai usar um limiter, vai dar uma puxadinha ali, mas, enfim, eu acho que contar com isso não é uma coisa legal. Né? Pois é, tem duas coisas que você falou que são super interessantes. Primeiro, esse lance, né? Porque a gente tá falando de masterizar, mas tipo assim, você já mixar trabalhando o mix bus também, né? Porque há um tempo atrás, eu não sei se pra você sempre mixou trabalhando o mix bus, mas eu não. Há um tempo atrás, tipo, ou eu trabalhava muito pouquinho, assim, e realmente quando eu ia masterizar, ou eu mandava pra outra pessoa masterizar, voltava diferente. Muito diferente, porque pelo seguinte, pô, você tem um nível de agudos ali da música. Então você tem percussão, você tem pratos de bateria, você tá colocando aquilo ali, pô, tá legal. Aí você vai lá, você manda pra massa, o cara puxa 3 dB de 16K, aí tudo que tá naquela região faz assim, psh. Então, muda a relação das coisas. Um dos pontos legais que eu acho que é isso que vem acontecendo agora, e que pra mim foi um ponto que quando eu entendi, eu falei, nossa, isso aqui é muito legal, é isso de você já mixar pensando no som final. Então, trabalhar o mix bus, que a gente pode chamar relativamente de masterizar, porque a masterização, no caso, depois vai ser essa adequação das faixas, né? Às vezes a gente não está mixando e masterizando, né? Mas assim, a gente já está trabalhando o mix bus, pensando no som final. Isso é interessante porque essas mudanças que acontecem, você já consegue corrigir na mixagem. Então é isso que você falou. Então, às vezes, por exemplo, você está sentindo falta de grave, então você, vou colocar na masterização. Não, porque vai vir coisa em instrumentos que você não precisa de grave. Então, eu vou subir o baixo, às vezes é o contrário. Você vai, às vezes, até equalizar o baixo, então, né? Você vai equalizar. Mas só ele, Mas né? só ele. Exatamente. Ou então, tipo, né, você tá com o mix bus funcionando ali, cheio de altas, você sabe até onde que você vai com as suas altas. Né? Então, eu acho que isso foi um negócio muito legal, assim, que a gente já consegue ter essa sonoridade que antes era bem separada. A mixagem é um som, a masterização é outro, vinha outra coisa. Atualmente a gente já trabalha com esse som da masterização, então você consegue corrigir essas coisas que saem do lugar dependendo da equalização já na mix. E fica
você acerta muito mais, né? Uhum. E óbvio que também, pra mim acontece a mesma coisa que você falou de, tipo, às vezes eu tô saturado do trabalho, então até mesmo eu cheguei em algum ponto que eu falo, bicho, às vezes acontece isso, chegar em algum ponto do trabalho que eu falo, pô, eu não tô conseguindo sair daqui, eu acho que pode melhorar, às vezes eu mando pra uma outra pessoa masterizar, mas aí eu já tive experiências de mandar pra outras pessoas e vim, legal, eu falo, nó, que legal, resolveu, e outras vezes não, e ficou aquele som da mix mesmo, com o mix bus trabalhado, mas aquele era o som legal, né? Então tem tudo isso, assim, de que não é a necessidade, né, Cris? Às vezes a gente mandar para uma outra pessoa, e nem sempre a gente vai usar isso também. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, de mandar masterizar outra pessoa, e depois eu falei, pô, que o que tava rolando, inclusive artista mesmo, bicho, aquela sua lá, aquele bounce que você me mandou é o som que eu quero. Então, tipo assim, beleza, eu também, às vezes, estava um pouco inseguro e tal, mas é isso aí, tá legal também. E outra coisa, sobre esse lance dos volumes, que é interessante, porque durante muito tempo teve essa guerra dos volumes, inclusive os artistas são muito preocupados com isso, muito mais que a gente, né? Porque a gente sabe o tanto que atrapalha também, o tanto que você começa a, às vezes, estragar a música só por causa de volume. Mas as plataformas digitais, o que acontece hoje? É muito subjetivo o volume. Por quê? Porque cada plataforma digital trabalha numa frequência de volume. Né? Tipo, o YouTube é menos 12, o Spotify é menos 14, eu acho que a Apple Music é menos 15. Enfim, cada uma tem uma coisa e elas já têm o software delas que regula esses volumes, né? Fora isso, cada um no seu celular tem como habilitar que o software... Compensação de volume. Que o software compense o volume ou não. Então, tipo assim, bicho, é subjetivo demais o volume, porque cada um ouve hoje num volume, dependendo do aplicativo que está, dependendo se no seu celular está habilitado ou se não está habilitado. Então, para mim, hoje, deu uma liberdade, inclusive, de, tipo assim, eu faço a masterização final hoje num volume que eu acho que é adequado para a música. Tem música que, às vezes, é legal você apertar muito e por apertar muito, fica alto. Não quer dizer que você queria colocar aquilo alto, mas às vezes soa legal. Ou então uma coisa que tem muito grave, a gente sabe que você vai comprimir muito ou limitar muito, o grave vai apertar e vai soar estranho, então a gente deixa mais solto para soar legal. Então acho que essa liberdade técnica hoje porque na época dos CDs era um pouco mais complicado, né, bicho? CD você tá no seu carro ali, você coloca um disco, você tira outro e põe outro, ele é muito mais baixo, é difícil, ninguém aceitava isso, né? Mas atualmente era perder, né? Perdi. Pô, eu perdi o meu disco, né? Pô, meu disco tá mais baixo que o do fulano, perdi, né? Mas atualmente é muito subjetivo esse lance de volume de celular, ou fone, ou celular, ou plataforma e tal. Mas assim, vários artistas ainda têm dificuldade de entender isso, é porque nem eles entendem mais também. Porque antes era fácil de entender. Não tem como comparar mais, né? Não tem como comparar. Você não tem como comparar mais. Né? O próprio YouTube mesmo, eu tenho visto isso, assim, a diferença de volume e até de qualidade, porque dependendo de como esse arquivo chegou lá, né? Como ele vai ser postado lá, né? Hoje teve um dia desse que alguém me mandou uma coisa, sei lá, o próprio WhatsApp mesmo, você coloca lá, tem alguns telefones, você manda pro carinho Wave e chega do outro lado do MPEG, né? Então, assim, já ficou um bocado de coisa ali, já houve conversão ali naquela história toda ali e tal, né? O que teoricamente seria só uma transmissão de dados, né? Ou seja, saiu daqui 100, chegou lá 100, agora os próprios aplicativos já fazem, não precisa de ser 100 não, eu vou entregar só 10 pro cara lá e tá bom demais. Então, Uma dica disso que você falou, que eu faço hoje, que troca de arquivo por WhatsApp, que é interessante, você consegue manter o tamanho original trocando como documento. Você fazendo esse upload do WhatsApp por documento, que aí fica a troca full. Né? Porque às vezes a galera manda como áudio e tal, ele converte. Inclusive ele converte para um formato que o Pro Tools nem entende. Não, é porque ele pega, aí no Windows funciona, mas a gente que usa computador da Apple, ele não vê essa extensão, é um saco, aí não funciona e tal. Enfim, coisas da modernidade, mas perto de tanta coisa bacana que a modernidade trouxe, né?
essa possibilidade mesmo do recall mesmo de mix, que a gente está falando aqui, que eu acho que hoje, assim, eu acho que esse é o maior recurso que a gente tem hoje. É o maior recurso. É a questão do recall, né? Porque antes era muito difícil, assim, você tinha que mixar bicho, falha agora ou cálice para sempre. E mixagem não funciona assim, né, Marcelinho? Você sabe disso. Às vezes você faz uma mixagem que você tá super feliz com ela. Amanhã você escuta e fala assim, tá legal, mas se eu trocar esse reverb, aí você troca o reverb, opa! Não me deu Nossa, agora eu posso até tirar aquele grave que me incomodava. Aí você já começou a fazer a Mix 2, na hora que você assusta no terceiro dia, você já tá na Mix 5, até a hora que você desiste, né? E fala assim, não, parei. Então, assim, mas eu acho que tem que ter um limite também disso. Tem aquela hora que a gente fala assim, vamos parar, porque agora você já não ganha mais nada, né? Mas também sei igual era a questão de você mixar tudo analógico e não ter um recall. E no caso de ter que fazer um recall, sei lá, que não teria como, né? Não ficou bom, tem que refazer mesmo. O recall era muito difícil. Nos próprios estúdios que tinham, né? Essas, igual que elas chamavam de total recall, né? Sim. Cara, dava um trabalho do caramba. Você pegar uma SSL daquela, de 72 canais. Né? Tudo bem que a moving fader, os faders chegam no lugar, você lê a cena, beleza e tal. E os EQ, você tem que fazer um por um. Que ele tem aquele desenho lá e ele pipi, pipi, pipi. Não, e fora que não volta, né? 100%, não, né? Nunca é a mesma coisa. Aí você tem que montar os patches de novo. Você não tem recall daquele tanto de máquina de reverb. Sei lá, você perdeu o preset da sua Lexicon, não sei o que era um hall, não sei o que, você mudou para plate, pro disco do fulano de tal. Enfim, cara, não dá. Então era muito trabalhoso refazer uma mix ou chegar num determinado ponto para você depois ainda fazer correção, né? Total. Então acho que hoje o grande, essa coisa né, se abrir no Pro Tools, mesmo a gente usando o híbrido, eu imagino que você deve fazer igual eu tiro foto, que eu acho que é o mais fácil. Sim, antes eu tinha uns mapinhos, eu tinha uns labels. Os labels são até mais precisos do que a foto, né? Porque a foto, dependendo do ângulo que você pega o equipamento, às vezes não fica tão claro. Por isso que eu tenho feito mais isso. Assim, eu já gravo, às vezes, até opções de compressão, de equalização e tal. Mas eu tento, assim, na minha mix, a única coisa que fica híbrida ainda, assim, que eu penduro é o meu bus. Então, o meu bus, ele fica pendurado. O resto eu deixo tudo in the box justamente por causa disso. Que aí chega num ponto que eu falo, cara, eu quero ter recall. Eu faço a mesma coisa. E atualmente, assim, já tendo esse mix bus que eu venho desenvolvendo há anos e tal, bicha, eles são bem próximos, assim, sabe? Tipo, tem dependendo do material, muda a taxa de compressão ali, ou o EQ de forma diferente, mas geralmente estão nas mesmas frequências ou na do lado, assim. Então, uma coisa que às vezes eu só anoto, assim, tipo, bem... Ô Marcelinho, isso daí me fez lembrar do negócio que eu quero te perguntar, assim, para você comentar. Eu fico vendo, internet é fogo, né? Hoje, assim, a democracia bom, não tô querendo ser não ser político, né? Porque toda hora a gente tem que ficar medindo, assim, o que falar e o que não falar. Mas a internet deu espaço para todo mundo falar, né? Os nossos grandes mestres estão lá e quem não é mestre também estão lá, no mesmo lugar, e falando um tanto de asneira. Todo mundo tem voz. Todo mundo tem voz. Legal, bacana, né? É assim que funciona. Mas aí, um tempo atrás, eu vi muita gente falando de estrutura de ganho em mixagem. Eu sou da época que estrutura de ganho era assim, você medir do alto-falante até a potência, da potência pro crossover, não sei o que assim. Para bater zero lá, é bater zero na sua mesa aqui, e você saber que em cima do zero da sua mesa vai clipar lá. Estrutura de ganho para mim era isso, mas eu sou velho, então, né? Eu nem sou tão velho, né, bicho? Pô, eu só tô falando isso só para exagerar, assim, para ficar mais legal, né? Mas eu fico vendo isso, essa coisa assim, ninguém tentando, eu falo dessa coisa da estrutura de ganho porque eu fico vendo que as pessoas ficam tentando fazer template de mixagem, ou fazer assim, né? O bumbo tem que bater em -3 para eu usar o plugin X, que vai estar setado para 60 Hz. Então, e eu acho isso assim, uma balelíssima. Assim, me desculpem quem eu não sou de ficar militando por teorias, não, mas essa eu vou militar hoje. Eu acho balela. Acho super balela essa coisa de tentar padronizar, assim, você criar um template mágico. Eu acho que um início, sim. Eu acho que você pode ter um template, assim, que já te dá
as suas ferramentas, né? Você já tem 3 reverb ali pronto, que você já tem mais hábito de usar, então... Algumas coisas desse tipo eu acho que sim, mas... Ou então aquele preset de um estéreo X, de um plugin que faz, né? Mas assim, enfim, eu queria que você... Qual que é a sua perspectiva? Assim, o que você tem a dizer assim, sobre essa história de tentar ter um padrão de estrutura de ganho, de ter um volume que bate em X para e tal, ou você tem um template que você coloca lá, um template mágico? O que você acha disso? Pois é. Bicho, eu acho que assim, no mundo do áudio, da música, não tem regra pra nada, né? Então, cada um tem que achar a sua forma de fazer. Quem faz assim e dá certo, eu acho ótimo. Agora, você vender isso como o jeito certo de fazer, tá errado. Olha a minha estrutura de ganho da Mix aqui. O fader na minha mesa tá em -20. Inclusive, o L e o R estão em lugares diferentes aqui, ó. Porque, veja, minha mesa, ela é assim. E tipo assim... E eu achei esse lance que eu sei que ela soa desse jeito, eu trabalhando no nível que eu trabalho ali, e toda mixagem tem estrutura de ganho, né? Uhum. Então, assim, eu sei que quando eu abro baixo e batera, que tem mais grave, que tem mais RMS, né? Uhum. Que vai trigar mais os compressores, as coisas, nesse primeiro momento eu sei até onde que eu quero que bata, que bata ali na minha mesa, Sim. porque a partir dali eu sei que eu ainda tenho alguma coisa para ir ou não. Então, isso é estrutura de ganho. Agora, você vender uma coisa como certa, uma estrutura de ganho certa ou errada, isso não existe. Porque as coisas soam diferentes, né? Pois é, justamente por causa disso. Porque a gente que trabalha com vários tipos de música, é muito difícil tentar criar um padrão para as coisas, né? É muito difícil. Eu assim, é o que eu estou dizendo. Eu tenho também alguns templates, claro que eu tenho. E é justamente isso, tem aquele template às vezes que você já sabe assim, isso daqui eu já gravei mais quentinho, já vai trigar mais o meu compressor, eu vou aliviar um input aqui, claro, mas a gente trabalha com diferentes, e eu acho que o grande, tentando resumir isso, o grande lance é você realmente fazer diferente. Pois é. Para cada trabalho, você tem uma estética diferente, você microfona um lance diferente, você busca um timbre diferente. Às vezes você propõe isso, às vezes o trabalho que chega também, ele chega diferente. E é importante você respeitar o que o cara tá trazendo para você. Né? Você vai agregar ali, você vai colocar ideias novas, contribuir com algumas coisas ali. Mas não tentar colocar ele dentro do seu template, né? Não, o bumbo tem que ser aqui, porque é assim. Bicho, eu nem tenho template, velho. Eu também não tenho. Eu tenho algumas coisinhas assim que já são atalhadas, assim, né? Um filtro que já fica em tal lugar que eu uso muito, aí eu já abro tal plugin, ele já tá com o filtro lá, sim. Aí eu tenho que só ajustar. Isso eu tenho também. Essas coisas assim. Mas assim, template igual a galera tem, já tipo, tem o auxiliar de bumbo, de caixa de bateria, sei lá o que, o cara já abre tudo, enfia tudo ali. Eu não tenho isso justamente porque, tipo assim, cada trabalho é um trabalho e eu quero começar aquele trabalho do zero. Quando eu começo uma mix de um trabalho, a primeira música do primeiro disco, bicho, eu não tenho nenhum plugin aberto, não tem nada. E geralmente, tipo assim, do jeito que vem, às vezes eu boto os volumes ainda tudo zerado. Eu falo assim, eu quero agora ouvir isso aqui, aí eu faço um balance e começo do zero. E depois, nas outras músicas do disco, se elas tiverem a ver, aí eu faço uns import session data. Eu faço isso também, isso eu faço demais. Então, tipo assim, vou aproveitar o reverb da voz, vou aproveitar, sei lá o quê. Aí já começa a importar da primeira para as outras. Mas na primeira música do disco eu não gosto, não tem template, eu quero achar o som do negócio ali. Porque senão você vai virando aquela máquina de coisa, a hora que você vê tá tudo a mesma coisa, bicho, aí não faz sentido. E eu vejo uma preocupação, eu tô falando isso principalmente para os jovens, acho que a galera mais jovem, assim, eles têm mais interesse em assistir esse tipo de conteúdo e tal. É uma preocupação em fazer a coisa rápido, né? Tipo assim, eu coloco tal coisa aqui, já funciona, já sou hoje, não sei o que, eu importo não sei o que, atalho, pronto, está lindo e tal. Como se fosse como se não... Cara, mas a gente trabalha com música, com arte, é um negócio muito subjetivo. Inclusive, eu não tenho sessão, template, justamente porque eu gosto de ter trabalho mesmo, sabe? Não, eu também, eu gosto de descobrir aquilo ali. É o tempo de você escutar as coisas, claro. Principalmente trabalho que chega de fora, né? O trabalho da Luísa, inclusive, você fez agora o do Mitri, eu fiz o primeiro disco dela, o disco dela de pianista, com banda e tal, que foi gravado maravilhosamente pelo Alexandre Andrés, lá no estúdio dele, lá, que é lá no sítio, então é um negócio super bacana. E o Alexandre, como o Rafa, que eles têm um estúdio motor aqui também, eles são muito organizados, né? As sessões já vêm muito organizadas, assim, tem um grupozinho da batera, o grupo não sei aonde, o mix buzz, não sei aonde.
Já é tudo muito... E é muito parecido com o que eu uso na minha mix. Então, eu acho até legal, assim, quando chega, porque eu já aproveito os grupos deles, já vem muito organizado, tudo muito bem nomeado, com corzinha para não sei o quê, pastinha. Então, fica tudo organizado, você bate o olho, você sabe onde é que tá tudo. Isso eu acho muito legal, o pessoal da organização. E eu gosto disso também e faço. Mas, salvo essas exceções, né, que chegam os trabalhos todos organizadinhos, geralmente, ainda mais hoje em tempos de todo mundo gravando em casa, chega uma bateria do não sei quem, o baixo do não sei aonde, quando é esse caso, né, quando a gente não trabalha. Tudo estéreo. Tudo estéreo, né, galera do Logic, né, galera do Logic aí, tudo estéreo, tudo né, exatamente. Aí, assim, esse momento de preparar a sessão é o momento de você conhecer. Sabe? Aí eu já abro um grupo de batera, que legal, o cara usou 2 microfones no bumbo, deixa eu ver se eu vou colocar isso aqui no auxiliar, ou se eu vou usar os 2 soltos dentro do meu grupo, ou se não sei o quê, vou ter um reverber aqui para bateria, vou colocar ele dentro do grupo da bateria, ou vou colocar ele fora. Então assim, sabe, eu acho que é esse o momento que eu começo a mixar já. Não é eu pegar o material do cara que chegou lá de Brasília pelo WeTransfer e eu me importar pra dentro da sessão minha que já tá carregada de coisa. É isso que eu te falei, tipo, eu gosto de começar desde do zero também, bicho, bota tudo em 0 dB, agora deixa eu sacar o que são as coisas, vou começar a organizar. Lógico que já vem uma sessão de Pro Tools, aí já tem uma organização ali, mas mesmo assim, eu gosto de começar do zero, você ouvir, você entender o que tá acontecendo. Claro, E aí você começar a mexer, se for necessário, porque às vezes não precisa mexer em outra coisa, pra que você vai carregar um tanto de coisa lá que você não sabe se você vai usar ou não, né? Agora você falou de um lance de mixagem e tal, eu queria te perguntar, como que é essa sua relação com mix, assim? Porque, por exemplo, eu gosto, bicho, de separar um dia pra fazer uma música e eu gosto de fazer de uma vez, assim. Tipo, aí chegou no final do dia, eu acabei e acabou. Aí, tipo, eu só vou voltar nela se por um acaso o artista quiser, ou se eu ouvir num outro dia e falar, tipo assim, bicho, eu queria consertar isso, mas eu gosto disso, assim, tipo, de fazer em um dia que eu concentro a energia toda na música ali, pego, pum, acabei. Aí, tipo assim, mãe, no outro dia eu não vou nem ouvir, eu vou pra outra música, sacou? Você tem esse lance de, tipo, você ouve no outro dia, você mexe mais um pouquinho, aí você abre no outro dia, você mexe e tal, ou não? Cara, isso depende muito. Os trabalhos que eu tô envolvido, assim, só com mixagem, sei lá, o trabalho chega, eu não tô produzindo, não tô nada, chegou pra eu mixar, até, né, de outro estúdio, trabalho que eu não conheço. Esses, geralmente, eu gosto de fazer assim, eu tiro uma semana, sei lá, que seja, eu calculo um tempo X que eu sei que eu vou precisar. Isso também varia muito de cada projeto, né? Cada projeto tem a sua demanda. Então, eu já tento fazer uma audição e me planejo assim, eu vou ficar uma semana por conta desse trabalho. E aí eu fico por conta mesmo. Não que eu pegue uma música e fale assim, fechou. Dificilmente geralmente eu volto 2, 3 vezes, até mesmo porque atualmente eu estou fazendo assim, eu tenho... A minha referência de confiança, ela é o meu estúdio, que é onde eu tenho as Genelecs, que eu estou acostumado, trabalho com as caixas, sei lá, há 20 anos, as mesmas caixas, então estou muito acostumado com elas. E lá no estúdio eu tenho os meus periféricos, enfim, lá realmente é o que eu preciso. Mas eu gosto de levar para casa, e em casa eu tenho um par de NS10 que fica na minha sala. Maravilhoso. A gente assiste Netflix de NS10, entendeu? Mas aí é legal, mas o mais legal não é por ser NS10, é porque é na minha sala. Aí assim, aquele momento que eu chego em casa, eu falo assim, deixa eu colocar lá. Eu vou escutar sem aquele comprometimento de estar escutando como engenheiro de som e tal. E geralmente eu já abri uma cervejinha, já estou escutando, Aí é legal, que é uma outra percepção. E outra coisa também que atualmente aí eu começo a verificar as coisas nessas caixinhas JBL. Sim. Põe no celular, coloca na caixinha. Aí ele é mono, bicho. E geralmente, eu que gosto muito, as minhas mixagens geralmente elas têm um spread muito grande, assim, são muito abertas. Aí some umas coisas e não tem jeito. E a gente que trabalha com mixagem, antigamente, quando eu comecei, eu falava assim, mas o disco do fulano não acontece isso, não some, não sei o que. Cara, todo disco some, só que a gente não sabe como é que era a mixagem do cara lá na sala dele, né? Mas isso é comum, em cada lugar soa de um jeito. Então hoje eu tento assim, escutar em várias referências e me permito ir fazendo esses ajustes assim, ao longo dessa semana que eu tiro para esse trabalho. Já os trabalhos que eu estou produzindo e que eu sei que eu vou colocar a mão até o final,
eu vou mixando aos poucos. Aham. Durante a mixagem, assim, às vezes eu tô gravando um take de voz, falei assim, tô achando esse baixo grave, né? Vou cortar aqui um pouquinho e tal. Aí já vou pendurando um plugin. Às vezes, enquanto eu falo, eu vou ali tomar um café, eu falo, legal, então peraí, eu vou aproveitar aqui, vou deixar um canal do Fatso aqui no violão, que eu tô gostando desse... Aí deixo salvo lá. Então, assim, quando eu trabalho que eu tô produzindo, eu já vou mexendo durante o trabalho. Então, muitas vezes, na hora que chega no final, ele já tá... Inclusive, às vezes, quando chega no ponto assim, de colocar a voz, quando é o caso de colocar a voz só no final, eu já tô com a mixagem tão adiantada, com tanta coisa pendurada, às vezes, não que eu use tanto, porque eu nem uso tanto, não, mas assim, eu já tô... Os volumes já estão mais ou menos adequados. Às vezes eu acho mais fácil, inclusive, dar um bounce do playback e gravar o cara numa outra sessão para não ter que ficar mexendo na minha sessão. O que eu acho gostoso, porque eu já vou desenvolvendo um som ali, já vou sentindo as coisas, eu já levo para casa, já escuto no carro, já escuto... Aí é mais tranquilo. Assim. Eu me sinto mais seguro fazendo isso, tendo essa coisa de escutar em vários lugares e tal. Sim. Agora, isso na verdade é um luxo, né? Porque tem trabalho que você tem que fechar, tem que terminar, tem prazo para entregar, tem que entregar mesmo. Aí é aquela velha técnica do vamos desistir, né? Mas é porque, e você falando isso, é interessante, porque o meu processo é totalmente diferente, porque eu gosto de separar os processos. Entendi. Então, assim, durante a gravação ou produção, ou qualquer coisa, eu não fico botando plugin nenhum. Eu faço gravando. Então, tipo assim, eu já vou gravar um negócio já com reverb, ou mesmo que o reverb seja de plugin e tal, aí eu coloco e tal, ou equalizo gravando, mas eu não fico fazendo nada, porque eu gosto de ter essa separação, assim, do que é produção, do que é mixagem. Sim. Então eu falo assim, hoje eu vou mixar essa música. Aí eu sento e brau! Vira a chave, né? Vira a chave. E não quer dizer que a música vai transformar em outra coisa, não. Mas eu gosto de separar a cabeça nisso, porque senão eu misturo. Se chego na mixagem, eu já fiz um tanto de coisa, aí você já tô ouvindo aquelas coisas há um tempo, assim, eu já não sei mais o que é produção, o que é mix, o que sei lá o quê. Então eu gosto de separar, é interessante, que são processos diferentes, assim, né? O meu e o seu. Eu já tenho essa coisa assim, eu não tenho pudor, eu não sou daquela turma que grava flat e na mix resolve. Eu também já gravo valendo, né? Só que durante o processo, às vezes, sei lá, por exemplo, já teve dias de samba. Tipo assim, sei lá, a gente gravou a batera, aí veio o cara dos dois pandeiros e não sei o que, tantã. Pô, na hora que o cara do surdo tocou, eu falei, ih, bagunçou. Aí, bicho, não tem jeito. Aí você começa a pendurar um pluginzinho ali para fazer um filtro de grave, para não sei o que, para liberar um médio grave. Pra você começar a sentir a música funcionando melhor ali no processo, entendeu? Então eu falo assim, acaba que isso são decisões que geralmente elas ficam para mix, né? Às vezes tem uma nota do violão do cara que tem uma ressonância X, que naquela nota ele... Isso eu faço também. Eu não deixo, se o negócio estiver me incomodando, eu não deixo ali, pra eu ficar sofrendo até na mixagem pra resolver. Exatamente, Não é isso, mas eu não fico dando tapa, assim, mas geralmente, tipo, se tem coisa incomodando, isso aqui, eu resolvo na hora também. Não, porque não dá. Aí não tem problema nenhum. Exatamente, mas eu gosto de ter essa separação de, tipo assim, hoje eu vou mixar, porque aí também chega no final do dia, eu acabei de mixar. Você fica, né... Tipo pronto, assim, venceu, né? Vamos pra próxima. Venci a etapa. Rola isso. Eu tenho mais ou menos isso, assim. A gente, na verdade, a gente já tá num certo nível, assim, já tem tanto tempo, tanta experiência nisso. A gente já se permite mudar o modo de trabalho, né, para cada trabalho, né? Mas geralmente eu tenho essa coisa, assim, eu vou construindo, até chegar a hora de mixar. Mas geralmente, na hora que eu chego nessa hora, eu já tenho mais ou menos um caminho. Já tem uma ideia, um caminho, né? Eu já não parto do zero, assim, né? Às vezes eu gosto de ter essa coisa de levar para casa, eu tenho um Pro Tools em casa também, que ele não vale para mixagem, porque na mixagem tem umas coisas que eu uso lá no estúdio que só tem lá, né? Mas às vezes eu gosto de levar para casa e eu já sei que está sem o meu mix buzz, mas eu já posso acertar um reverb, um paneamento e tal. Até essa coisa, assim, de escutar o que não é final lá, mas de escutar em outro lugar, assim, e dar aquela fuçada, ou às vezes para editar, enfim. Eu tenho essas loucuras, assim, às vezes mas o que vale é do estúdio, não tem jeito, assim, eu sempre tenho que ir pro estúdio e tem esse momento, da hora que você fala assim, agora tem que entregar mesmo, tem que terminar. Porque, na verdade, eu acho que é um apego, né, que a gente tem aquele negócio, deixa eu mexer mais um pouquinho, né? Quem sabe eu não posso melhorar isso aqui e tal. Aí tem aquela hora que, assim, né, paramos e tal. E é isso mesmo, né? Acho que nunca vai terminar.
né, a coisa da mixagem, cada dia você tem uma percepção diferente e tal. Ah, é, claro, a percepção Né? sempre muda. Por isso, inclusive, que eu gosto de fazer, tipo assim, faço num dia, sei lá o quê. Porque se você ouvir na outra semana, você vai querer mexer em... Aí vira eterno, não tem jeito. Então, tipo assim, isso aqui é o que rolou, e é isso aí. Vamos embora pra É o próxima? momento, é isso aí. É isso aí. Tá certo, Marcelinho. Eu acho que eu vou seguir seu conselho. Vou parar de sofrer. Ué, acho que é isso então, É isso, né? né? Pô, tá... Pô, o bate-papo foi bom. Foi bom, foi massa. Vamos continuar ali fora então. Bom demais, é isso aí. Bom, então acho que encerramos por aqui nosso papo de mix e master. Tomara que aconteça isso mais vezes. É sempre bom, né? Conversar com profissionais do nível do Marcelinho, assim, que tem tanta experiência e a gente tem formas diferentes, né, de trabalhar, mas ao mesmo tempo trabalhamos juntos, trocamos muito. informações, a gente, né, mesmo tendo diferenças de trabalho, temos afinidade profissional, musical né, eu acho que é isso que faz funcionar os projetos, né? A gente tem sido muito feliz assim com os projetos que a gente faz juntos, então muito massa. Bom demais. Valeu, Prazerão, parceirão. Cris. Obrigado.